Olá, bem-vindos ao Holomorph. Por que os brasileiros falam Brasil e Portugal ao invés de Brasil e Portugal? Será que em Portugal se fala assim também? E em outras línguas, será que isso já aconteceu? Descubra tudo isso hoje numa Casca de Nós. Bom, primeiramente a gente precisa falar do som LA. Esse som, ele é um som bem fora do sistema. Ele é uma das únicas laterais do português. O português tem duas. Tem o LA e tem o LHA. E esse LA, quando está na coda da sílaba, ou seja, no fim, já falei da estrutura da sílaba antes, ele está numa posição muito vulnerável. Porque a coda da sílaba é uma posição vulnerabilíssima. É uma posição em que os sons tendem muito a mudar. E nesse caso, o LA começou a velarizar, ou seja, começou a ir mais para trás na boca, com a parte de trás da língua no véu, onde nós fazemos o som G, o som K, o som W, articulado parcialmente nessa parte de trás, no véu, e ele começou a velarizar. Então esse LA final, por exemplo, em Portugal, começou a virar Portugal. Esse LA, que em inglês chamam de dark L, porque em inglês também tem esse LA, em relação ao light L, que seria o L normal que acontece no começo ou, enfim, entre vogais e em todas as outras posições. Acontece que esse processo de velarização do LA para LA continuou no Brasil, ou seja, ele avançou mais no Brasil. Então esse LA velarizou totalmente, que até perdeu a lateralidade e virou só um W. Ou seja, manteve esse traço mais velar que o L estava ganhando, mas perdeu o lateral. Então foi a continuação desse processo. Enquanto em Portugal ainda está parado no L, mas é possível um dia que isso venha a mudar. Mas isso nos leva, será que existe algum lugar de Portugal em que eles falam como no Brasil? E sim, existe. Existe um lugar chamado Melgaço. Quer dizer, a maior parte dos portugueses chamaria de Melgaço. Mas em Melgaço, os moradores dizem o nome do próprio lugar como Melgaço, e Brasil, Portugal, como no Brasil, ou seja, lá o processo de velarização, continuou. E antes de continuar rapidamente, eu queria dizer que você pode ajudar o canal se tornando um membro do Holomorph. Exatamente, você pode ajudar, por exemplo, a escolher o tema do vídeo. O tema desse foi escolhido pelos membros na votação. Você também vai ter acesso aos nossos emojis, vai ter aquele selinho e, enfim, todas as vantagens, ver making-offs e tudo mais. Vai lá, considere se tornar um membro do Holomorph e é isso, vai lá. E um shout-out para nossa nova membra, Isabela Rolim. Parabéns, nova membra. E é isso, considere se tornar um membro, dá uma olhada e vai lá. Mas mesmo no Brasil esse processo tendo ido adiante, né, tenha evoluído mais, em Portugal, uma outra coisa acontece que não aconteceu no Brasil. Hoje em dia, em Portugal, quase todos os LAs estão se tornando velarizados. Bom, se você fala com português, você já notou que ele pode falar família, por exemplo. Eu não sou muito bom fazendo isso, mas o L em todos os L's, ao invés de L's. Como, por exemplo, seria no Brasil e em outras línguas românicas, enfim. E uma hipótese para isso é porque nós já temos o LHA, e o LHA é mais para frente. Então, o LA normal tende a ir um pouco mais para trás para se afastar desse LHA. Então, nós ficamos com um LHA e um LA em lugares opostos na boca. Um mais para frente, mais palatal, e o outro mais para trás, mais velar. E uma prova de que esse LA está velarizando em praticamente tudo em Portugal é que as crianças portuguesas, quando estão na fase de aquisição, adquirindo esse som, dizem U no lugar de U. Então, por exemplo, diriam falar ao invés de falar ou falar. Isso é algo mais comum em crianças portuguesas. Uma criança brasileira normalmente não produziria isso porque o L brasileiro não é velarizado. Mas as crianças portuguesas fazem esse W no lugar do L quando estão adquirindo a língua. Mas em outras línguas, isso já aconteceu. Isso aconteceu, por exemplo, no francês antigo.
como que é bonito em francês? Como que é bonito em francês? Exato. É beau. E se escreve beau, né? E esse U no final é o remanescente do L antigo, que depois belle teria virado belle e teria virado bel. E depois esse El acaba virando O, né? Funde tudo. Por isso que castelo, chateau, mas acaba com esse U, essa escrita etimológica que ainda mostra que esse desenvolvimento. E até, na verdade, por exemplo, em occitano, né, o provençal em provençal não é provençal, é provençal, com U, que eles escrevem com U também. E também uma coisa similar aconteceu no polonês, né, o polaco, uma língua eslava que tinha um L também, mas o L foi velarizando, L até que virou W, e isso aconteceu com todos, a não ser em alguns dialetos, por isso eles usam essa letra aqui que é um L cortado, igual do vêneto, que representa o som W. Todas as palavras em polonês, polaco, que você vir essa letra, ela representa um W. Wa, we, wi, wo, wu. E é o resultado da velarização total de um L também. Então essa velarização total é muito comum e bem possível. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Holomorph nas redes sociais, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para você receber a notificação de quando sair vídeo novo, se torne membro do canal ou ajude o canal no Apoia-se, ou só faça, curta, comente, compartilhe, isso sempre ajuda muito o canal. E se for comentar, comenta qualquer coisa embaixo, qualquer dica, qualquer sugestão, qualquer opinião, qualquer pergunta. E como sempre, salve!